Olá, meus amados irmãos, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Queremos gravar o 5º vídeo do estudo Vivendo pela Fé. E chamo sua atenção para aquele versículo de sempre, Abacuque 2, e o versículo 4, que nos diz assim: Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Olha, nesse 5º vídeo, queremos falar sobre as fontes da fé. Existe pelo menos 4 fontes de fé, que são Jesus, a palavra, a oração e o louvor. Jesus é o verbo que se fez carne, a palavra encarnada. Aí vem a palavra escrita e vem a oração e o louvor. Muito bem. Provavelmente só vai dar para falar de Jesus e a palavra. Olha, primeira fonte de fé, Jesus. Podemos ver, quando você lê aí na sua Bíblia, corrigida, na sua Bíblia atualizada, né? Que diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O que é ser autor e consumador? Para melhorar o nosso entendimento, queremos citar esse versículo, essa parte de versículo, em outras versões ou traduções. Por exemplo, na Nova Bíblia Viva, diz assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o nosso líder e orientador. Indo para a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, porque é nele que a nossa fé começa, e é ele que também a aperfeiçoa. Então, autor e consumador, autor é aquele que dá origem, é aquele que dá o começo, aquele que começa, é o inventor de um projeto, de uma obra. E consumador é aquele que aperfeiçoa. No dia a dia ele vai aperfeiçoando a nossa fé. Quando é que a nossa fé é concluída? Quando chegamos à hora de partir para Deus. Quando partimos para a glória, então a nossa fé foi concluída. Paulo disse: guardei a fé. Combati o bom combate e guardei a fé. Desde agora a coroa da vida me espera, que o justo juiz há de me dar naquele grande dia. Então vejamos, tanto a origem como também o aperfeiçoamento da fé é vinda de Cristo, é oriunda de Cristo. Assim sendo, a fé é o grande projeto de Deus nas nossas vidas. Deus, ele tem o projeto de fé para cada ser humano. Agora, dá-nos a ideia clara, convincente de que, se Jesus é o autor
da nossa fé. Ele não quer jamais que a sua fé, a nossa fé, seja dividida com nenhum outro. Se você tem a verdadeira fé focada em Cristo, na pessoa de Jesus, então você não pode dividir essa fé com Paulo, com Pedro, com João, com Sebastião, com Maria, com Aparecida. Você não pode, porque Jesus é que é o autor e consumador da sua fé. Quando você crê em Jesus, mas também crê em outros seres, então a sua fé não está sendo uma fé cristã, nem tampouco está sendo uma fé monoteísta, mas sim está sendo uma fé politeísta. Monoteísmo é a crença em um só Deus. Politeísmo é a crença em vários deuses, em vários seres. Se você se diz cristão e não adora somente a Cristo, não olha somente para Deus, o Deus vivo, então a sua fé não é cristã monoteísta. Tá certo? Então, prosseguindo nesta fé que vem de Jesus Cristo, a verdadeira fé. A segunda fonte de fé é a palavra escrita. Como já disse, Jesus é o verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne. E a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Aonde está a sua fé? A Bíblia, ela é a fonte de fé. Veja como diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. Paulo, ele fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então vejamos, a palavra que Paulo estava pregando ali não era uma palavra agradável aos ouvidos dos judeus, porque Paulo estava se referindo a Isaías 53, quem creu na nossa pregação, e esse não é o Cristo que os judeus esperam, ou estavam esperando e estão ainda esperando. O Cristo que foi moído pelas nossas transgressões, o Cristo que foi moído por causa dos nossos pecados. Não. Esse evangelho que Paulo estava pregando não soava bem aos ouvidos dos judeus. Mas Paulo diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Qual é o evangelho, a boa notícia a respeito de Cristo que eles queriam ouvir? Eles queriam ouvir a respeito de Jesus Cristo, aquele de Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11. Que vem montado em um cavalo branco, e sai uma espada aguda da sua boca, vencendo todos os inimigos. Esse é o Jesus que eles esperavam. O Jesus que eles esperavam era o Jesus de Zacarias capítulo 14, versículo 4, aquele que há de vir sobre o Monte das Oliveiras, e o monte se abrirá em duas partes, uma parte para o norte, outra parte para o sul, e se abre uma grande fenda, e aí então vem a salvação do remanescente judeu, que passará por aquela vala, por aquela brecha, escapando assim de todos os seus inimigos. Esse é o Jesus que eles esperavam. O Jesus que eles esperavam é o Jesus de Isaías capítulo 2,